Olá, boa noite. Estamos aqui no segundo dia do ciclo de estudo, no segundo ciclo de estudos do Laboratório Virtual de Arqueologia e Relações Étnico-Raciais. Para quem não me conhece, sou Luciana de Castro Nunes Novaes, sou professora adjunta do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe. Hoje nós estamos com a linha que foi construída especialmente para abordar a presença de Lauro José, Cardoso, aqui com a gente, que é essa linha que pensa os estudos de arqueologia em África ou sobre África, tanto no próprio continente ou em contextos afrodiaspóricos. Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa temática. Gostaria de agradecer a presença das pessoas que se inscreveram e que estão aqui marcando presença, mas também entender que esse produto, esse projeto de extensão é um projeto de extensão que se pensa a longo prazo para ser, de fato, extrovertido pós-execução. Então, a gente tem um canal no YouTube, que é do Lab Afro, que vai ser disponibilizado as gravações para que se torne um material de consulta para os estudantes e pesquisadores interessados. Inicialmente, eu gostaria de comentar sobre a produção, de fato, dessa arqueologia no ou do continente africano e a importância dentro do contexto da Universidade Federal de Sergipe, porque, de fato, é inédito, existe um protagonismo, vamos dizer assim, maior quando se estuda a arqueologia egípcia, como uma disciplina já legitimada, clássica, dentro do programa de graduação, porém, precisamos entender já há algum tempo que existem muitas Áfricas dentro de um continente e a gente precisa trabalhar dentro da sua especificidade. Dentro desse ponto, então, eu fiz um convite e fiquei muito feliz pela presença e o aceite de Lauro. Vou fazer uma mini apresentação, mas com certeza, quando a gente fala, a gente acaba resgatando experiências cotidianas que a plataforma Lattes não dá conta, Então, temos hoje a presença do pesquisador Lauro José de Assunção Rosa Cardoso, Lauro Cardoso. Ele é bacharel em Humanidades pela Unilab, Universidade Internacional da Integração Afro-Brasileira. Ele é licenciado em História pela mesma instituição. Ele é especialista em artes visuais pela FAVENE, Faculdade de Venda Nova do Imigrante, mestre em Arqueologia e Patrimônio Cultural pela UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e concentrou seus estudos em patrimônio cultural. Ele é também mestrando em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia, na área de concentração em globalização, poder e ética, e é doutorando em antropologia social pela Unicamp, pela Universidade Estadual de Campinas, com os estudos concentrados em etnologias, transformações e conflitos contemporâneos. Então, dessa forma, eu passo a palavra para Lauro. Vou me ausentar, mas estarei aqui, claro, absorvendo e me nutrindo, e em breve nós conversaremos mais um pouco. Então, é com você, Lauro. Pronto. Obrigado, Luciana, pela apresentação e também pelo convite. Não é todos os dias que eu recebo um convite para falar um pouco daquilo que eu, pelo menos naquilo que eu vou tratar hoje, é uma pesquisa muito embrionária. Na verdade, eu acho que nem chega a ser embrionária, é algo que eu ainda estou pensando em como ela pode se tornar efetiva, E, ao mesmo tempo em que eu penso nisso, também acaba sendo um tema que eu quero instigar outras pessoas também a pesquisarem, sobre arqueologia em São Tomé e Príncipe. E como eu sei que você, Luciana, e também os demais que estão aqui presentes têm uma preocupação e uma busca pela arqueologia enquanto saber científico, enquanto ciência, talvez também vocês possam se interessar pelo tema e não só de modo a que nós possamos trocar mais ideias sobre o assunto, mas também para que vocês, quem sabe, também possam um dia pesquisar sobre
não exatamente sobre São Tomé e Príncipe, mas pelo menos em algum contexto, seja africano ou até mesmo afrodiaspórico, como a Luciana frisou, né? E assim, a pergunta é essa, né? O que tem de arqueológico em São Tomé e Príncipe? Notas e possibilidades de pesquisa. Então, eu acredito que o título ele já é bastante evidente, que ele parte exatamente dessa pergunta, ele percebeu o que é que tem de arqueológico em São Tomé e Príncipe. Eu vou falar um pouco desse país africano, de onde eu sou nativo. Nasci, cresci, né? E já estou fora do meu país já tem quase 8 anos, 7 anos, né? 7 anos e já 11 meses, porque eu faço 8 anos no próximo mês, que é janeiro. Já pode passar, por favor, para o slide seguinte. É isso. Bom, a arqueologia em São Tomé e Príncipe, como eu falei antes, eu não tenho formação em arqueologia de forma específica, né? Eu passei pelo mestrado em arqueologia e patrimônio cultural, mas a minha área de concentração foi mais em patrimônio. Mas foi nesse mestrado que eu conheci muito de autores e também de pesquisadores que já estão mais adentrados na área arqueológica. E eu sempre me senti né, incitado a pensar que, de repente, é possível fazer uma conexão entre esse saber científico, entre arqueologia e São Tomé e Príncipe, porque são muito poucas pesquisas que foram realizadas nesse contexto. A gente sabe que o continente africano ele é, né, grande, tem cerca de 54 países, mas assim há muita pouca pesquisa relacionada à arqueologia em São Tomé e Príncipe e também em vários outros contextos arquipelágicos, ou seja, está mais relacionado a ilhas. E como eu coloco no slide, São Tomé e Príncipe são duas ilhas de origem vulcânica. As duas juntas possuem 1.001 quilômetros quadrados, que não é um país grande. Ela praticamente é engolida por vários... Aliás, Brasil praticamente engole São Tomé e Príncipe inteiro em termos de tamanho geográfico. Eu acho que na imagem seguinte já vai ser possível ver a diferença de um país para o outro. Cerca de 215 mil habitantes atualmente e que também possui duas estações de ano, Gravana e chuva, né? Gravana é uma estação mais seca e chuva é o momento da chuva que equivale ao outono aqui no contexto brasileiro e em vários outros países. Pode passar, por favor. É isso aí, tá o mapa, né? A gente tem o continente africano, o Brasil também do outro lado, o Oceano Atlântico. As duas ilhas elas estão meio que na encruzilhada, né? A África, o continente, e o Brasil. E assim, como eu falei antes, as duas ilhas elas formaram a partir do vulcão que está no país que se chama Camarões, que está dentro do continente africano também. E, e assim, é interessante pensar exatamente isso, né? Que as relações elas podem ser estabelecidas continentalmente, mas também extracontinentalmente, né? Porque há essas conexões que sempre foram feitas de acordo com, por exemplo, o processo da colonização e da escravidão que aconteceu tanto em São Tomé e Príncipe como no Brasil, que foram colonizados por Portugal, ambos. Por isso é que eu falo língua portuguesa também. E que existem essas relações, né, históricas que passam muito por essa perspectiva, não só desse processo violento que foi a escravidão, mas também de processos de irmandade e de afetividade que foram sendo colocados, principalmente num contexto mais atual, né, em que já existe uma maior aproximação cada vez mais, e isso é bom, entre ambos os países, tanto na perspectiva política como também social e educacional, que, por exemplo, permitiu com que eu viesse estudar para o Brasil, né? Que é essa cooperação que acabou sendo estabelecida entre ambos os países. Pode passar, por favor. É isso, falando especificamente, né, do mapa São Tomé e Príncipe, como eu falei, são duas ilhas, a maior se chama São Tomé, a mais pequena é Príncipe. Eu trouxe um pouco dos locais, né, que são conhecidos nas duas ilhas. Você tem a cidade de São Tomé, tem a cidade de Trindade, você também tem a região um pouco mais a sul, onde está a Ribeira Peixe, São João dos Angulares. Tem o pico, né, que é conhecido como o Pico de São Tomé, que é o pico mais alto, ou seja, é como se fosse uma montanha, um monte, e é o monte mais alto da ilha de São Tomé. A Ilha do Príncipe também tem o seu, é um barulho de moto aqui, que está na rua. Aí
isso é para mostrar, né? Porque eu sei que tem uma questão que eu fui aprendendo ao longo das minhas apresentações, que é isso, que eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui presentes, se ouviram falar de São Tomé e Príncipe, ouviram muito pouco, né? Então eu achei interessante trazer essa questão mais dos mapas, para que as pessoas pudessem visualizar e ver de forma mais direta onde está localizado e qual é a relação geográfica que pode ser estabelecida com o Brasil, né? Por exemplo, que é onde eu me encontro e vocês também. E pronto, esse é só mais um mapa genérico, só para dar essa contextualizada. Pode passar, por favor. Aí, isso uma das questões que eu acho que é muito interessante, porque eu creio, pelo menos dentro da minha construção também enquanto pesquisador, eu percebi que existe uma relação muito grande entre a geologia e a arqueologia, né? Que pode ser pensada. E antes, e ao colocar essas questões, né, esse mapa aqui, mostrando a ilha de São Tomé e Príncipe, a ilha de Bioko e Anubon, é para exatamente estabelecer essa conexão geológica que existe com a linha vulcânica dos Camarões, que se encontra no país, né, nos Camarões, que por acaso joga com o Brasil amanhã na Copa. E é isso, há uma relação geológica, porque foi a partir desse vulcão, né, vulcão mãe, que existe nos Camarões, que deu origem a essas 4 ilhas. É importante saber que São Tomé e Príncipe ela acabou sendo colonizada pelos portugueses, enquanto Bioko e Anubon foram colonizadas pela Espanha. E atualmente elas pertencem a um país africano chamado Guiné Equatorial, que também acho que de acordo com o mapa vocês conseguem ver também está perto, e que a língua que é falada em Guiné Equatorial é a língua espanhola. E é curioso que a Guiné Equatorial ela atualmente faz parte da CPLP também, né? Mesmo falando a língua espanhola, ela foi um país considerado, faz parte também da CPLP junto com o Brasil, com Portugal, Timor-Leste, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E aí é para pensar isso, que essa relação das duas ilhas, ela tem uma ancestralidade, né, com o continente em termos geológicos, em termos de formação geológica. Eu acho isso uma questão muito instigante de pesquisa, não que eu vá me debruçar diretamente sobre isso, e eu acredito que tem várias pesquisas mais óbvias sobre o assunto, mas eu queria apontar isso para fazer uma espécie de ponto de partida para pensar a arqueologia no país, que de repente há também essas conexões geológicas que podem ser estabelecidas. Pode passar, por favor. E no slide passado até tem um pesquisador que ele é santomense, que ele já faz uma pesquisa sobre a questão geotérmica e geofísica que faz essa conexão do vulcão de Camarões com as duas ilhas e as outras duas também que eu mencionei. E aí, como diz na imagem, né, no slide, apesar da arqueologia ser uma área de conhecimento ainda muito incipiente, né, muito ainda superficial em São Tomé e Príncipe, aliás, eu acho que há vários aspectos e fatores que podem ser pensados para fazer uma pesquisa arqueológica em São Tomé e Príncipe. E embora já hajam algumas, né, muito poucas pesquisas sobre o país ou no contexto são-tomense, eu acho que também, a partir do que eu, pelo menos, tento propor nessa apresentação, eu acredito que há outras formas, outros caminhos também que podemos trilhar para poder pensar arqueologicamente o país. Passa, por favor. Pronto, a historiografia do arquipélago. Quanto ao aspecto historiográfico, já existe bastante de pesquisadores que falaram ou que ainda continuam escrevendo e debatendo sobre São Tomé e Príncipe. E o primeiro período foi marcado pelo povoamento, pela prosperidade econômica, mas é uma prosperidade econômica colonial que fez mais sentido para Portugal enquanto país colonizador do que exatamente para o país São Tomé e Príncipe, e que no século XV e XVI foi seguido por um declínio econômico, quase abandono pelos portugueses. Ou seja, os portugueses eles tiveram uma fase, um grande, principalmente no momento da chegada, eles chegaram, viram um ambiente fértil para poder fazer plantação de cana-de-açúcar, deu certo,
E por ter dado certo, ele atingiu essa hegemonia em termos de venda de açúcar e de economia para a Europa, principalmente. Mas só que depois dessa fase houve esse declínio, e já após esse declínio houve um outro segundo momento que acabou se dando, que já foi já no século XIX e XX, em que o arquipélago, nesse caso São Tomé e Príncipe, voltou a ter essa preponderância em termos estratégicos, e que passaram a ter agora a plantação de cacau e café. É curioso que a plantação de cacau e de café ela saiu do Brasil para São Tomé e Príncipe nessa fase. E o cana-de-açúcar, que aconteceu antes, no século XV, ela saiu de São Tomé e Príncipe para o Brasil. São questões históricas também que falam muito daquele assunto que eu falei no início, né, que estabelece essa conexão histórica entre os dois países, entre o Brasil e São Tomé e Príncipe, que já dá para pensar que há perspectivas também que podem ser pensadas em termos de diáspora, né, entre ambos os países. O Seibert, né, que é o Gerhard Seibert, que é um antropólogo historiador alemão, ele coloca, né, que não existe uma história pré-colonial no país, ou seja, porque quando os portugueses chegaram, e isso é o que está sendo posto até atualmente na historiografia são-tomense, de que não houve uma história pré-colonial, ou seja, que o país ele ainda não era habitado antes da chegada dos portugueses. Ou seja, a ideia que se tem, uma ideia que tem sido mostrada até a atualidade, é que os portugueses foram os primeiros a chegar nas ilhas, né? Tanto São Tomé como Príncipe. Lembram daquela ilha que eu falei para vocês que pertence à Guiné Equatorial atualmente, Bioko? Das 4 ilhas que estão no Golfo da Guiné, Bioko era a única que tinha uma população antes dos portugueses terem chegado nas 4 ilhas. O mesmo, segundo a historiografia, é que não aconteceu isso em São Tomé e Príncipe, porque as ilhas eram teoricamente virgens. Vou botar entre aspas, porque acho que isso é uma questão que gera muito debate, inclusive. Pode passar, por favor. E a questão é essa: será que a gente pode pensar uma arqueologia pré-colonial em São Tomé e Príncipe? E aí tem algumas hipóteses, né? Assim, e se já tivesse havido algum contato de populações africanas com as 2 ilhas antes da chegada dos navegadores portugueses? Isso aqui já eu acho que já é um ponto instigante para pensar, né? Não foram achadas nenhuma evidência de existência de alguma população remanescente do continente africano antes da chegada dos portugueses, mas também não é uma pesquisa que foi feita, que foi realizada, né? Você tem dados historiográficos, tem dados também que são antropológicos, mas você não tem um dado arqueológico em si para pensar essas questões. Assim, e eu falo de uma forma assim, não como também alguém que está muito dentro do assunto, mas também uma pergunta meio leiga mesmo, é a pergunta de quem também conhece pouco e que também está em busca desse conhecimento, desse saber. E aí eu me interroguei acerca disso, porque até onde eu sei, isso de acordo com algumas literaturas que eu tive acesso, algumas populações que moravam no continente africano naquela época, estou falando exatamente do século XIV, XIII, já tinham algumas embarcações que eles construíram, né, e que viajavam de certa forma. Só que a questão é até que ponto eles usavam essas embarcações para poder viajar até as demais ilhas que estão um pouco mais distantes do continente africano, se isso de fato aconteceu ou não. Assim, em tese, se a gente for olhar para os dados historiográficos, é muito pouco provável de que tenha havido realmente uma população que tenha se assentado, ocupado exatamente as 2 ilhas de forma a criar uma sociedade como um reino ou um império no contexto são-tomense. É muito pouco provável. Mas eu penso que pequenas visitas esporádicas podem ser possíveis. Assim, e é provável que talvez haja alguma conexão que pode ser estabelecida nesse sentido. Talvez seja uma ideia também muito doida, porque é quase uma agulha no palheiro você achar algo que possa fazer essa conexão, mas não sei, eu acho que a ciência também se faz nisso, né? Com base em algo que você ainda não tem certeza se vai achar, mas que pode ter algo, né? De repente, que pode fazer essa conexão.
E aí isso, eu acho que isso é muito interessante a partir dessa hipótese, né, dessa pergunta. Pode passar, por favor. Aí eu trago nessas três possibilidades de estudos arqueológicos, né? Tem uns que eu acredito que são assim, é mais de cara, né? Que eu acho que também pode ser quase óbvio, né? Mas também tem aquelas que nem tanto. A arqueologia da paisagem, porque eu acredito que a paisagem também, enquanto um conceito, uma categoria que eu acho que vem mais da geografia, mas que eu vejo que muitos arqueólogos e arqueólogas têm se apropriado do conceito para pensar arqueologicamente. Então eu vejo que não é um conceito, não é uma categoria que ela surge do nada, né? Ela tem essa perspectiva mesmo de algo que foi, digamos, modificado pelo ser humano, ou seja, pelas pessoas, pelos indivíduos, pelas sociedades. Então, mesmo ao longo da presença dos portugueses e de vários outros descendentes de escravizados que vieram de várias partes do continente africano, como também os nativos santomenses, foram modificando a paisagem de São Tomé e Príncipe, né? Então, como é que essas modificações elas foram acontecendo e quais são os embates que podem ter acontecido, por exemplo, entre a perspectiva colonial de construção de casas e a perspectiva mais nativa de construção de casas, por exemplo. Como é que essas casas elas estão sendo compostas ao longo das paisagens, ao longo do país, né? Em termos geográficos. E várias outras questões, eu não falo só que faz essa conexão, por exemplo, com a arqueologia da arquitetura, né? Que é pensar essa arquitetura não só colonial, mas também uma arquitetura que é feita pelos povos nativos, assim, a partir de determinadas casas que são construídas não nesse regime colonial, mas mais num regime de resistência, até, né, que também faz essa conexão com a arqueologia da resistência da escravidão, que é de pensar essa população que até hoje ainda não tem tanta visibilidade no país, porque pode parecer estranho, mas é muito do que acontece aqui no Brasil também. Às vezes a gente, lá em São Tomé e Príncipe, nós ficamos muito mais reféns de uma imagem portuguesa colonial do país do que a nossa própria imagem enquanto um país que se libertou, que conseguiu a independência em 1975, eu não tinha colocado isso antes, que é muito, muito depois do Brasil, porque o Brasil foi independente em 1822. Já no nosso caso, isso aconteceu em 1975, é muito recente, nós não temos 50 anos de dependência, para vocês terem uma noção. E então ainda há muita coisa que precisa ser feita no sentido até de nós mesmos nos empoderarmos diante das nossas próprias pesquisas, da nossa própria capacidade de lidar com as mazelas que o colonialismo e a escravidão foram colocando, né? São Tomé e Príncipe, ao contrário do Brasil, teve praticamente 500 anos de domínio português, assim. Mesmo que ele não tenha sido tão direto em todas as fases, porque sempre foi tendo momentos de maior preponderância, momentos de menos preponderância, mas o país ele nunca se libertou anteriormente. Esse processo só foi recente e em 1975, assim como vários outros países africanos. Não só esses que falam a língua portuguesa atualmente, mas também os que foram colonizados por Inglaterra, pela Bélgica e a Alemanha, né? Nós falamos de um processo de libertação nacional, que não é São Tomense apenas, né? Mas que também é do próprio continente africano em si, que acaba sendo muito recente. E também pensar a própria etnoarqueologia, né, a partir dos dados etnográficos e das conexões que podem ser estabelecidas com a arqueologia a partir disso. A arqueologia subaquática eu acho muito interessante, porque tem vários navios que assim que foram, né, que atualmente que eles estão soterrados, né, que eles afundaram e que eu acho que tem também perspectivas a serem estudadas a partir disso, assim, que faz umas conexões interessantes. Inclusive tem um mito que é colocado até hoje, que é o mito dos angulares. E angulares é uma espécie de comunidade, né, que saiu de Angola, de que houve um naufrágio e que eles fundaram uma espécie de quilombo, um mucambo, no sul da ilha de São Tomé. E isso, a pessoa, já quem diga, né, embora isso não seja muito viável, assim, em termos de... aliás, em termos de pesquisa, isso nunca foi comprovado exatamente, né? De que eles já estavam nas ilhas antes da chegada dos portugueses.
Mas assim, então eu acho que a partir dessa perspectiva mais, né, do mar, esse do subaquático, eu acho que é interessante a gente pensar se houve ou não essa conexão, né, antes de se ter certezas que acabam sendo mais historiográficas do que arqueológicas, por exemplo. Ou seja, a ideia não é ficar refém de uma historiografia apenas, eu acho que é pensar outras áreas científicas que também possam comatar certas mazelas ou certos equívocos que ainda podem ser colocados em relação ao país, não à história do país. A arqueobotânica, assim, eu penso, uma vez, né, o professor Luigi, não sei se vocês conhecem, ele é um professor do PPGAP, da Arqueologia e Patrimônio Cultural. Ele me falou que seria interessante também pensar a povoação da ilha de São Tomé e Príncipe a partir das plantas que existem no país, e que isso também é uma forma de você identificar e de perceber como é que as populações elas foram compondo os lugares, né, compondo as paisagens. E isso também diz muito a partir daquilo que elas plantam, né, que elas colhem. Então, de repente, também é uma área muito interessante para poder chegar nessa questão, né, enquanto possibilidade. Eu falo assim de uma forma muito genérica, gente, assim, porque eu também não tenho assim tanto aprofundamento sobre essas áreas, mas acho que também a ideia é essa. Eu não sei se existe algum especialista aqui em arqueologia da arquitetura, da escravidão, arqueobotânica. Aí seria interessante que em algum momento a pessoa também falasse mais disso, da sua própria pesquisa, do seu próprio exemplo, inclusive para que eu possa saber mais e trocar mais ideias e quem sabe a pessoa também se interessa em embarcar comigo nessa loucura aí que é pensar as possibilidades arqueológicas nessas duas ilhas. Passa para mim, por favor. Sim, aí eu vou falando de forma mais específica, né? A arqueologia da resistência da escravidão, que tem as revoltas de escravizados, como a revolta do Rei Amador em 1595 e o massacre de 1953. Eu acho que são dois eventos assim que são muito debatidos a nível historiográfico, mas que eu acho que arqueologicamente também daria um bom suco, assim, um bom pano para mangas, né? Que é pensar arqueologicamente esses eventos que eles ainda estão muito, que são muito associados à história do nacionalismo do país. O massacre de 1953 é feriado nacional, é dia 3 de fevereiro. Então, isso faz parte do nacionalismo do país, né? Então, de pensar essas questões. Então, acho que são temas instigantes, que eu acho que a arqueologia também pode entrar, né? A partir desse viés. Passa, por favor. A arqueologia da paisagem, aí pensando as roças, né? Roça também é um tema que, atualmente, na minha pesquisa de doutorado, eu tenho pensado bastante, mas só para fazer um ponto, que roça em São Tomé e Príncipe ela é diferente daqui do contexto brasileiro. Roça em São Tomé e Príncipe ela está mais próxima da ideia de fazenda aqui no Brasil. Mas só que o conceito, você sabe, os conceitos eles variam de lugar para lugar, né? Então, em São Tomé e Príncipe, quando alguém fala que está na roça, ele está num lugar que é mais parecido com fazenda, onde você tem vários edifícios, como, por exemplo, até um hospital, você tem igreja, você tem senzalas, você tem a Casa Grande, que é conhecida como localmente como Casa Patrão, Casa Azul, falando especificamente da Roça Agostinho Neto, que é um lugar, inclusive, onde eu morei. Porque são várias roças e a Roça Agostinho Neto é uma delas, que está aparecendo, por exemplo, na imagem. Não é uma imagem assim tão evidente, mas é só a título de ilustração, né? Eu acho que se for para falar especificamente, a gente pode ter um outro momento para falar, né, acerca do assunto. E aí é isso, você tem muito desse registro colonial, porque essas roças, muitas delas foram fundadas pelo regime colonial português, e que depois, numa fase de pós-independência, pós-1975, elas passaram a pertencer ao Estado. O Estado é que passou a ter o controle dessas roças. E atualmente essas roças elas encontram meio que abandonadas, elas não funcionam tanto como anteriormente. Por exemplo, o caso da roça Agostinho ela funcionava como um latifúndio de plantação de cacau, né? Onde você tinha os trabalhadores que trabalhavam na roça, que moravam nas senzalas, e você tinha um administrador, e esse administrador ele geralmente sempre foi português, né? Branco. E, assim, após essa independência
do país, esses portugueses eles já não moravam mais no país, né? Porque muitos deles acabaram saindo, pois o país deixou de pertencer a Portugal. Então, elas foram assumidas pelo Estado santomense, que assim tirou esse regime do administrador, tanto que essas casas, uma coisa curiosa, a Casa Azul hoje, ou seja, a Casa Grande, ela foi ocupada pela população. A população hoje mora nessa casa. Mas há um debate muito grande em torno disso, né? Porque nem toda a gente fica contente em saber que ocupou um espaço que foi do colonizador, né? Isso tem debates entre os moradores que ainda são colocados até hoje. Aí é isso, é pensar que ao longo do tempo, desde a chegada dos portugueses, o momento do pós-independência, muita coisa aconteceu, muitas transformações paisagísticas foram acontecendo. Inclusive tem trilhos de ferro, ou seja, trilhas de ferro, né? Caminhos de ferro, que atualmente muitos deles se encontram soterrados, inclusive, ou seja, eles não são tão visíveis mais como foram anteriormente, porque a roça ela tinha todo um sistema de caminho de ferro que funcionava na época em que a roça era próspera enquanto plantação de cacau, enquanto plantation, né? Mas que atualmente ela já não é assim tanto que ela deixou até de estar visível nos dias atuais. Então, eu acho que tudo isso também é bastante instigante para pensar arqueologicamente. Passa, por favor. E aí é isso, tem também a etnoarqueologia que eu falei, né, que é a ocupação das casas coloniais por alguns habitantes, a ideia da casa como um aspecto material, né. Aí seria, como eu também já tinha mencionado antes, eu não vou voltar assim tanto para trás, né, é pensar a dinâmica dessas casas e a forma como elas vão compondo e sendo habitadas pelas pessoas ou por habitantes, né. E é interessante pensar que esses habitantes eles também não são como aqui no Brasil, né? Você tem uma diversidade de pessoas que vêm de vários lugares. É o mesmo que acontece em São Tomé e Príncipe. Nem todos você tem pessoas que são descendentes de cabo-verdianos, tem angolanos, tem moçambicanos e tem alguns que são nativos, ou seja, que são conhecidos como forros, né? Que é uma espécie de grupo social ou que se aproxima bastante da ideia de etnia. Então há uma diversidade assim em termos de construção das casas e da própria ideia também da conexão com o colonizador que também causa bastante relação assim que é envolvente em termos de disputa, mas também de aproximações, né? E aí isso também eu acho que é bastante instigante para pensar. Pode passar, por favor. A arqueologia da arquitetura, que é para pensar também essa conexão mais dos edifícios que foram sendo construídos nas ilhas, né? Passa, por favor. A arqueologia subaquática, que eu também já trouxe um pouco do exemplo anteriormente. Pode passar. A arqueobotânica, que eu também já falei antes, né? Da conexão que pode ser estabelecida. E aí também mais possibilidades, né? Quem sabe na zooarqueologia, bioarqueologia e mais, né? Acho que assim as possibilidades são inúmeras, são imensas. Acho que eu trouxe algumas, assim, pode ser que algumas até eu ainda estou eu estou sendo bastante, estou embelezando a coisa, né? Pode ser que seja isso também. Mas bom, tem um momento assim que eu particularmente eu me sinto, né, satisfeito em trazer, porque é algo também que me motiva muito a pensar, assim, né? Então, por isso é que eu venho com esse objetivo de partilhar isso com vocês, para quem sabe, né, também ver mais gente pensando comigo nisso, né? Passa, por favor, acho que já está chegando no final. É isso. Obrigado. Vamos seguindo aí. Se tiverem algumas questões, se eu tiver na condição de responder, eu respondo. Se não tiver, eu acho que a gente pode trocar mais ideias até achar mais perguntas, né? Claro, eu acho que foi muito maravilhosa a apresentação por vários motivos, mas assim, o primeiro motivo é de fato porque ainda não tem nada consolidado. E, de fato, esse projeto de extensão, o Labiafro, ele também serve para entender que o começo, ele existe.
de uma pesquisa, né, de um resultado, de um relatório, de um processo, e muitas vezes não se sabe como começar. E você deu um ótimo exemplo que você pode começar de todos os lados ao mesmo tempo. E o que vingar, né, o que for mais frutífero, o que der mais possibilidades, vai se escolher. Eu, particularmente, na sua fala, eu consegui perceber pelo menos assim 3 questões que me chamam muita atenção. Eu, por exemplo, eu entro na arqueologia, vamos dizer assim, para desenvolver uma arqueologia da diáspora africana, para pensar religiões negras, porém, para estudar o meu campo de pesquisa, eu me formo como arqueóloga subaquática, né? Então, eu me formo como arqueóloga subaquática, eu ingresso nesse universo que é o próprio Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos da Federal de Sergipe, conheço esse universo, de fato, das possibilidades de estudo com corpos aquáticos, e aí me apaixono, vou ser mergulhadora de águas profundas, de águas poluídas, vou acabando me aperfeiçoando em técnicas, em protocolos, e na sua fala me chama a atenção, claro, a arqueologia subaquática, e esse histórico de naufrágios, né, pela borda insular, mas também a própria arqueologia insular, que é o seguinte: a arqueologia de ambientes aquáticos se apropriou de um conceito de maritimidade formulado pela antropologia marítima para pensar que as populações que vivem, né, debruçadas sobre corpos aquáticos, sejam eles marítimos, fluviais ou lacustres, desenvolvem um comportamento, uma espécie, vamos dizer assim, de vivência cultural, de imaginário, de mentalidade, que é completamente impactado pelo corpo aquático específico que dialoga. E aí, no decorrer do desenvolvimento das pesquisas, seja pré-coloniais ou históricas, as populações que se debruçam, né, em lagoas vão ter comportamentos distintos daqueles que se debruçam pelos rios ou que vivem nas costas marítimas. Para as populações que vivem em arquipélagos, que vivem em ilhas, de fato, existe um impacto desse corpo aquático que produz uma existência diferenciada de outros lugares. Então, quando você começa a me falar que, por mais que exista essa hipótese de pensar as populações pré-coloniais nas ilhas, me vem logo a pensar que a formação, vamos dizer assim, social, pensando a partir do século XIV, né, vamos dizer assim, propriamente dito, ela está diretamente associada a essa composição dessa identidade marítima insular. E aí, quando você começa a decorrer a sua fala sobre a presença das roças, a presença das plantations, me vem uma outra categoria na qual eu trabalhei, que é a categoria agromarítima, que é bem característico das colônias portuguesas, que é você conseguir administrar uma existência que está preocupada com a importação de produtos, né, pela retirada, pela extração completa da produtividade dessa colônia, mas também a produção de gêneros de subsistência, que fundamente e que estrutura essa sociedade que está nascendo. Então, assim, para a dimensão pré-colonial, a gente não pode afirmar nada. Se não existem pesquisas arqueológicas de grande porte, existe muito ainda para ser pesquisado. Então, nada está respondido. 1 ou 2 pesquisas arqueológicas não é amostragem suficiente para dizer que não existia populações, não é isso? Nas 2 ilhas. Contudo, assim, se fosse para fazer um recorte já de imediato, esse nascimento social, né, esse nascimento dessa sociedade em São Tomé e Príncipe emerge assim como algo bem, bem fundamental, assim, a mais propícia mesmo a ser estudada. E aí eu queria te fazer uma pergunta, tanto pela sua vivência como pelas suas leituras, porque para eu estar aqui eu tive que fazer algumas leituras, até achei um texto que eu já tinha trabalhado em História da África, né, que eu sou formada em História, que foi sobre a questão da botânica, sobre a produção, na verdade, sobre o entreposto que São Tomé e Príncipe se torna
na circulação de vegetais para o mundo atlântico. Então, gengibre, cacau, a própria cana-de-açúcar, o obó, né, a floresta, categorias linguísticas também que vão habitar a América. Vai ser São Tomé e Príncipe que vai ser esse centro, esse epicentro de dispersão, vamos dizer assim, diaspórica para, abre aspas, um novo mundo, né? E aí eu te pergunto o seguinte, se essa sociedade nascente parte da ideia de que não são nativos, né, no caso de populações originais, povos originários que viviam nessa terra, a sua composição é feita de imigrantes, seja imigrantes europeus ou imigrantes africanos. E essa característica de imigração, ela é percebida na contemporaneidade, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, e isso é marcado pela categoria da mestiçagem, porque a mestiçagem é um marcador da colonização portuguesa, né? Então, nós hoje no Brasil sofremos com muitos problemas da política de mestiçagem que foi instituída aqui no Brasil no final do século XIX. Para São Tomé e Príncipe, isso é visto na materialidade? É percebido no cotidiano? Como é que isso acontece? É uma pergunta de milhões. Assim, eu percebo que, assim, na minha leitura, que, assim, eu sinto, assim, que não há uma percepção, assim, tão consciente, assim, acho que ao nível social, talvez individualmente você tem algumas pessoas no país que já tenham essa capacidade de compreender historicamente como é que se deu a construção social de São Tomé e Príncipe, a construção histórica do país. Mas, assim, num nível mais amplo no país, eu percebo que não. E aí, quando isso resvala em temáticas como a questão da mestiçagem, a própria questão do racismo em si, você vê que há muito escasso debate em torno disso, porque ainda há uma tendência em se ficar refém dessa utilidade da cor branca enquanto a cor fundamental. Isso eu falo em termos raciais. E também dessa aproximação histórica a Portugal como algo de benéfico. E já essas aproximações com os demais países que estão no continente africano, que também de onde vieram vários a população, como você muito bem frisou, ela acaba sendo uma população diaspórica, de migrantes. Né? Todos nós somos migrantes. Assim. Se o país não tinha ninguém no início da sua história, então todos vieram de algum lugar. Né? Vieram de vários outros pontos, tanto do continente europeu, especificamente de Portugal, mas também dos países africanos, ou de regiões que antes não tinham essa nomenclatura de países, mas de reinos, de impérios africanos. Numa condição de subalternidade, né? De escravidão, e numa fase um pouco mais recente, como um trabalhador contratado, um serviçal, que também era num regime muito parecido à escravidão, né? Análogo à escravidão. Então, você tem essa população, né? Que, para começar, e que é bom também frisar, né? Que em termos de nomenclatura, há sempre alguns termos que eles diferenciam bastante de como é construído aqui no Brasil. Por exemplo, uma questão que é muito direta, assim, que acontece, por exemplo, comigo, é que em São Tomé e Príncipe eu não sou considerado negro. Em São Tomé e Príncipe, a minha tonalidade de pele, ela me coloca como um mulato, que é um termo que é bastante utilizado ainda em São Tomé e Príncipe, e não de uma forma pejorativa. E também ainda é colocado, esse é meu filho, gente, ele que chegou aqui. Aí é isso, não de uma forma pejorativa, mas como alguém que tem esse privilégio, né? Porque em relação, por exemplo, à população mais retinta, que é considerada como negra no país. Então, você tem uma questão racial, você tem uma tensão racial que não é debatida. Assim. E que isso também é colocado, mas que, assim, num nível mais amplo, em termos
de debate, ou até mesmo de reconhecimento do conhecimento, ainda é muito escasso essa reivindicação. Por exemplo. Você tem... Eu sei que comparar não é a forma mais interessante de você, se calhar, pensar até mesmo questões mais locais, mas que também ajuda muito a pensar a diferença entre esses locais. Quando você for pensar no Brasil, você já tem, por exemplo, os quilombolas, você tem indígenas, então já tem muito de uma reivindicação que já está sendo posta, por exemplo, dessas populações remanescentes. No caso, ainda é muito de trabalhadores vulneráveis, escravizados, e parte, por exemplo, busca uma reivindicação enquanto um povo remanescente. Não existe muito desse debate, tanto ao nível do Estado, como também ao nível social. Isso também explica por várias questões. Uma delas é, se a gente for pensar, o país, em termos de independência, é muito recente. Como falei, há menos de 50 anos. São 46 anos de independência. Assim, isso é pouco, né? Muito pouco. Assim, eu acho que ainda é um acontecimento que está por acontecer. Aí passo esse pleonasmo. Eu acho que são dinâmicas sociais que ainda estão por ocorrer no país. Eu acho que quando se olha para o Brasil, já se vê um outro patamar nesse sentido. Né? Mas também não quer dizer que as dinâmicas as tensões raciais, a própria dinâmica também do capital em si, que eles não estão sendo postos, isso tudo ainda é posto. Mas também você tem essa reivindicação de resistência dessas populações que está bastante direto. Né? Eu não sei se eu viajei na sua pergunta, mas sua pergunta ela abre espaço para várias. Sim, que é coisas, né? o que de fato é a estrutura desse projeto, que é debater as relações étnico-raciais, ou seja, as possibilidades de pensar a nação, de pensar o povo, de pensar a identidade a partir do confronto, do contato, de laços que necessariamente não são weberianos, nem sempre são solidários, né? Às vezes são laços de violência, são laços de exploração. Então, assim, eu particularmente, eu me situo, sabe, Lauro, num lugar aqui de discussão epistêmica mesmo, dentro de universidade, que é o seguinte, eu tenho alunos pretos, retintos, eu tenho alunos pardos, que essa categoria, por mais crítica que sofra, é uma categoria que o movimento negro aqui no Brasil colocou como uma possibilidade de compreender a diversidade da população negra no Brasil, certo? Sendo que também é uma categoria problemática, porque hoje a Organização de Movimentos Indígenas reivindica também essa categoria também para alocar os descendentes indígenas não aldeados, não em territórios demarcados. Então, é uma categoria também bastante problemática. Então, temos os brancos e temos, de fato, os outros imigrantes, né? Os asiáticos, os árabes, né? Outros, vamos dizer assim, outras categorias que não estão no IBGE, mas que são em alto percentual e cabe muita gente nessas categorias. Então, assim, quando a gente vai para a universidade e vê uma diversidade, vamos dizer assim, na sala de aula, a gente tem que pensar que, por mais que esse indivíduo, esse estudante, não se identifique enquanto negro ou enquanto indígena, e nem mesmo enquanto branco, porque não é uma discussão, vamos dizer assim, dentro do lar, dentro da família, a gente precisa reivindicar que o processo de colonização, ao menos isso, o processo de colonização no Brasil, não pode ser só pensado pelo viés da violência e pelo viés de Portugal. A palavra colonização é uma palavra dolorosa, é uma palavra violenta, é uma palavra... Mas se a gente pensar em civilização, a gente acaba entendendo que diversas civilizações africanas produziram marcadores originais da nossa formação como população. Então, eu acho que isso é um passo que as relações étnico-raciais, os estudos étnico-raciais podem vir a contribuir. Porque como as populações pretas são mortas, né, aqui no Brasil, a gente, de alguma forma, vai se preocupar com a vida. Então, o que toma a pauta, o que toma a agenda das questões realmente étnico-raciais nesse país é a sobrevivência da população negra. Só que, quando isso vier a ser resolvido, que é o emergencial, que é a questão, de fato, que precisa ser a protagonista, outras questões também precisam ser debatidas, que é esse entendimento de
povoamento, civilização, né, produção tecnológica, produção de propriedades intelectuais que não vem do eixo ibérico, Portugal e Espanha. Então, quando a gente pensa que a África Oriental, que a África Central, que a África Ocidental, que a África do Sul, a África Subsaariana, todas essas Áfricas compuseram a formação desse país, a gente vai ter o quê? Uma amplitude lógica, né, das potencialidades que o continente africano permitiram a nossa formação de identidade. E aí a gente rompe esse binômio que a miscigenação nos impôs, né? Ser mais branco, volta-se para a branquitude. Ser mais preto, volta-se para uma negritude e começa a pensar como M. Césaire, né? Lá na França, no movimento da negritude, que vai dizer que ser negro está para além da cor da pele, né? É uma questão de existência, é uma questão mesmo de escolhas, é uma questão de partido, é uma questão de posicionamento. Só que a gente não está nesse nível. A gente ainda está batalhando pela sobrevivência, vivência, resistência de corpos que estão sendo mortos sistematicamente aqui na América desde 1492. Se a gente pensar na fundação disso aqui. Então, sua fala, ela é brilhante. Por quê? Porque mesmo que não tenha nada amarrado, existe uma infinidade de possibilidades para se produzir esses caminhos afrodiaspóricos, transatlânticos, né? E também pensar que a diáspora, ela existiu e existe internamente no continente africano. Por exemplo, minha pesquisa de doutorado acabou deflagrando uma situação histórica que não está nos livros didáticos, que é o entendimento de que após a chegada dessas populações em África, aqui no Brasil, houveram, vamos dizer assim, o que eu chamo de microdiásporas, ou seja, o deslocamento espacial dessas pessoas que estavam em Salvador e vão para a Feira de Santana, vão para Ilhéus, vão para Morro de São Paulo, vão para o sudoeste da Bahia, vão para Jequié. Ou seja, a gente tem a ideia de que diáspora é só o cruzamento transatlântico, né? A vinda dos navios negreiros, né? Abre aspas, os tumbeiros, como eram chamados. E a gente perde a noção que diáspora não é só deslocamento de corpos, né? Mas é deslocamento de ideias, de plantas, de tecnologias, de instrumentais, de línguas, né? de saberes. Então, acho que o estudo de São Tomé e Príncipe, mesmo que você tenha seus problemas com a palavra comparação, que eu percebi, você ficou assim meio, mas isso é da antropologia. É antropólogo que sabe de todos os problemas que a comparação pode ocasionar no resultado. Mas a arqueologia, ela já gosta do método comparativo, gosta. Deve ser porque não leu muito Hermans Pritchard, não leu muito Pirt, para poder entender os problemas que é uma análise comparativa. Mas é curioso, Luciana, porque assim, quando eu estava fazendo mestrado em arqueologia e patrimônio, a minha proposta inicial era pensar um viés comparativo entre a Roça Agostinho Neto em São Tomé e quer dizer, as trilhas de ferro da Roça, que ficam na Roça Agostinho Neto em São Tomé, e as trilhas de ferro em Cachoeira, na Bahia. Sim. Essa era a minha ideia inicial, e eu fui forçado pelo programa, né, tanto pela orientação como também do segmento do programa, a não pensar isso num viés comparativo, porque acho que praticamente é como se eu tivesse duas pesquisas ao mesmo tempo. Né? Eu acho. Eles me aconselharam a escolher apenas um e deixar o outro para um outro momento. Né? Assim, é isso. Esse outro momento me acaba. Eu mesmo vou apoiar, já está aqui registrado. Qualquer estudante que queira fazer estudos comparativos, por favor, você vai ter apoio aqui comigo, porque a questão é essa: a gente vive em eterna comparação. A gente vive em eterno contraste, seja de fé, seja de escolhas, de sabores, de texturas. E aí esse outro momento chega quando? Quando a pessoa se torna professora e aí tem a autoridade de fazer o que quer. Então, assim, o estudo comparativo, eu entendo numa sociedade
colonial como a nossa, ela é extremamente valiosa para a gente abrir a perspectiva de entender que existem muito mais semelhanças entre os dois continentes, do continente americano e o continente africano, do que diferenças. Porque o que a colonização nos colocou, nos impôs, é que nós somos diferentes, né? As pessoas que vieram aqui são diferentes. Então, e estão aqui são diferentes do continente africano. E pela última me passei, o menino chorou, o bebê chorou, eu esqueci a palavra. Mas assim, as pessoas pretas, né, fora do continente africano, são consideradas já juridicamente também como africanas. Então, existe uma conexão afrodiaspórica no nível mesmo do corpo, no nível da identidade racial. Qual é a dificuldade, então, de entender que muitas práticas, tecnologias, instrumentais, né, complexos linguísticos, arquiteturas, modos de saber e fazer também não são africanos? A gente tem um problema de dizer que é africano. É africano, só que é fora de África. Então, eu me situo neste lugar de validar, de legitimar, através de estudos comparativos, uma continuidade. Porque a ideia de que você só é contínuo quando é linear. Só é contínuo quando é igual. Só é contínuo quando é semelhança. Gente, dentro de um próprio contexto de laboratório, vamos dizer assim, limitado e controlado, a continuidade ela não existe. Ela é uma produção mental. Então, quando a gente vai para o aspecto do social, você pensar em continuidades que se atualizam, que se transformam, que se alteram, haveria, penso eu, aí já é uma hipótese, né? Haveria um processo maior de identificação para o continente africano, para além das pessoas pretas e pardas. Porque elas iam ver na sua prática cotidiana, por exemplo, que detalhes, existe um modo de fazer grade aqui no Brasil, que eu não sei se você já viu, ele é em formato de coração, em Cachoeira, em Santa Amaro, em São Félix, tá? Esse é o símbolo do retorno, né? O símbolo, pois é, já que você viu também, é o símbolo do Sankofa. Então, isso está no gradil, nas portas de casa. Então, poxa, se você tem um entendimento, por exemplo, de composição arquitetural, de arruamento das casas, você sai da ideia de que a África, por exemplo, está somente protegida no interior dos terreiros de Candomblé e vai entender que ela está em todos os lugares. E aí você se sente pertencente. Você não vê só, porque a miscigenação, e aí eu entro de novo, que é o mesmo problema lá do seu país. A miscigenação fez a gente querer só se identificar a partir do fenótipo. E é o mesmo problema que faz as vítimas serem todas elas pretas e pardas. Porque parece que a identificação da negritude se resume à cor da pele, à textura do cabelo, ao fenótipo, né, do rosto. E aí cabe à universidade, com trabalhos de estudo comparativo, mostrar para a sociedade mais ampla que nós temos continuidades para além dos modos estéticos, né? Que você, que é especialista em artes, sabe mais do que eu, ultrapassa as barreiras materiais e vai para o plano mesmo da propriedade intelectual, de como vive, de como existe, de como se relaciona com as coisas. Então, é isso. Sua pesquisa ela é ótima. Continue assim, aberta, porque eu ouvi certa vez de um orientador meu que as pesquisas elas são obrigadas, dentro do contexto ocidental, a terem perguntas e terem respostas. Essa é a validade científica. Hipótese, problema, hipótese. Essa normativa não cabe quando a gente quer pensar outras epistemes de produção de ciência. A pergunta pode ocasionar outras perguntas. Necessariamente não precisa ter respostas. Então, se você vai por esse viés de que seu trabalho é uma grande pergunta para milhares de outras perguntas que estão entaladas ou que nunca foram pensadas, poxa, brilhante, perfeito, entende? Mas isso, né? É isso. E alguém quer fazer alguma pergunta? Porque praticamente chegamos ao fim. Acho que nem Antes de você dar sua palavra final,
Alguém? Jacqueline fez bons comentários aí. Eu estudei ruínas, inclusive, no mestrado, né? Assim, enquanto categoria, ruínas da escola agrícola em São Francisco do Conde. Essa acabou sendo a minha pesquisa, porque eu entrei no mestrado para pensar uma pesquisa comparativa, mas depois pensei só uma pesquisa para São Tomé e Príncipe, mas por falta de verbas, eu não consegui viajar para o país, então eu tive que pensar um plano B. Então, o plano B foi na cidade de São Francisco do Conde, que é onde eu morei durante 7 anos, né, desde que eu tinha chegado aqui no Brasil. E aí eu acabei estudando nas ruínas da escola agrícola. Também, bom, eu não vou falar, acho que não tenho citado tempo para falar assim também, né? Mas... o tempo a gente mas isso a dissertação ela ainda não foi publicada no repositório da UFRB, mas eu já coloquei ela no Academia Edu, para quem quiser. Então, pronto, você pode fazer um favor para mim? Eu vou te cobrar, você pode mandar ela por e-mail, porque quando terminar, vai ser um compromisso que eu fiz com os estudantes. Cada palestrante indicar um texto ou o seu próprio trabalho de pesquisa para que eles sejam lidos. Então, eu repasso para os inscritos, pelo menos, né? Que vão se certificar. Eu mando, sim. Tá certo? Laura, eu quero lhe agradecer muito. Eu que agradeço. Foi surpreendente, foi mais do que eu imaginava. Porque quando você me comentou, eu não tinha noção de que você já tinha feito muita coisa, que é a abertura das coisas. Não, não fiz nada. Você não. Só para pensar em arqueologia, arqueobotânica, arqueologia subaquática, arqueologia da paisagem, da arquitetura, possibilidades. Pois é, meu filho, mas sem possibilidades, não tem introdução, não tem aparato teórico-metodológico, não tem justificativa, não tem objetivo específico, não tem nada. As possibilidades é o primeiro caminhar. Então, vocês que nos escutam e viram esse produto, pensem nas possibilidades. Estudantes de arqueologia, peguem todos os nomes das suas disciplinas e tentem dialogar com um tema que surge na cabeça de vocês. Tenho certeza que vai potencializar as possibilidades de encaminhar essa pesquisa para outros destinos, né? Outros futuros. Pronto, é isso. Eu quero agradecer, então, e amanhã estamos juntos novamente para o encerramento desse projeto de extensão que chega ao seu 2º ano. Muito obrigada, boa noite, bom descanso a todos. Fiquem bem também. Tchau, gente, boa noite. Tá bom, tchau. Tchau, gente, boa noite, até amanhã. Obrigada, Laura. Obrigada, Luciana.